Bom dia. Bom dia. Bora começar? Vocês estão me ouvindo bem? Ou preciso de colocar o fone? Então vamos lá, a gente ainda tá falando, beleza. A gente ainda tá falando sobre o pré-modernismo no Brasil. E aí a gente tem como representante agora no capítulo 13, Euclides da Cunha e Graça Aranha. Bom, quem foram essas pessoas, né? Euclides da Cunha, é importante ressaltar que ele foi um jornalista, e ele era muito assíduo à sua profissão. E ele foi convidado para fazer a cobertura da Guerra dos Canudos. E quando ele fez a cobertura desse evento, ele viu que tinha ali muito mais conteúdo do que aquilo que o jornal podia mostrar. Então, com base nisso, nessa visão, nesse excesso de informação, Euclides da Cunha, que também era escritor, né, como bom jornalista e tal, ele resolveu escrever o seu livro, que chama Os Sertões. E nesse livro ele vem mostrar a concepção dele em relação ao contexto da época, ao que estava acontecendo. E essa concepção é uma concepção que apoia aquilo que esse período literário, essa fase de transição, vai chamar de pré-modernismo. Euclides da Cunha, ele tinha como principais características passagens naturalistas, ele defendia ideias como, por exemplo, o determinismo. Ele tinha uma obra regionalista. Quando a gente fala dos sertões, ele se concentra única e exclusivamente nessa região. É por isso que a obra leva esse nome. Ele vai contar em 3 fases o que esse sertão significa no contexto histórico da época. Ele tem uma narrativa realista, muito próxima da realidade, é verossímil. Então, assim, é tão verossímil que a gente tem dificuldade em distinguir realidade de uma narrativa inventada. A gente não consegue fazer essa diferenciação, porque Euclides da Cunha ele é extremamente realista na sua obra, na sua narrativa. Ele, obviamente, faz uma crítica à guerra, ao que está acontecendo na época, e ao fazer essa crítica, Euclides ele vem mostrar aquilo que Graça Aranha, até o próprio Monteiro Lobato e o Euclides da Cunha e vários outros representantes desse período de transição apresentam, que é aquela assim, um pensar nesse Brasil. Existe um Brasil e a gente tem que pensar nesse Brasil, repensar. Que Brasil é esse? É o Brasil que nós queremos? Ou é o Brasil que nós só aceitamos? Tudo que vem a gente aceita. Então é essa luzinha que fica piscando assim na cabeça deles, para que eles pudessem fazer com que o movimento começasse a trabalhar ali. E aí a gente falou sobre Euclides da Cunha. E a Graça Aranha, quem foi? Bom, Graça Aranha era um escritor maranhense. Ele atuou na área de direito, ele era um diplomata, Graça Aranha, ele era um dos que compunha a Academia Brasileira de Letras, então ele era uma pessoa muito importante na época, e ele rompeu a sua ligação com a Academia Brasileira de Letras, sabe para quê? Para apoiar essa fase de transição chamada de pré-modernismo. Por que ele precisou romper, cortar laços com a Academia Brasileira de Letras? Porque a gente sabe que a Academia Brasileira de Letras é um órgão extremamente conservador, né? É uma entidade conservadora. E esse conservadorismo não permitia que os adeptos que os pertencentes a essa instituição
apoiasse um movimento que até então era mais uma ação de rebeldia mesmo, de quebra de paradigmas, de quebra de paradoxos e tal. E aí, Graça Aranha, ele rompe as suas conexões com a Academia Brasileira de Letras, porque ele, enquanto escritor e diplomata, ele quer apoiar essa visibilidade que o pré-modernismo está trazendo. E o que é essa visibilidade? É, de novo, esse convite a pensar nesse Brasil. Que Brasil é esse que a gente tem? A gente aceita esse Brasil? Ou a gente quer um Brasil melhorado? O que a gente vai fazer com isso aqui que a gente chama de Brasil? E como que Graça Aranha ele vai responder a esses questionamentos até então pessoais, íntimos dele? Ele vai compor uma obra que chama Canaã. Se vocês pesquisarem, Canaã é um termo bíblico que representa uma terra específica que lá na Bíblia é considerada como a terra prometida. Para um determinado grupo, Deus prometeu uma terra boa, uma terra fértil, uma terra idealizada. Isso em aspectos bíblicos. Graça Aranha ele vai fazer um jogo de palavras trazendo uma obra com o título Canaã para que ele possa apresentar dentro dessa mesma obra essa ideia que ele defende, que é a ideia de pensar no novo Brasil. Foi-nos prometido um Brasil que não aconteceu. Então, o que nós vamos fazer para chegar o mais próximo possível de um Brasil melhor? Não um Brasil perfeito, não um Brasil ideal, porque não existe, né, perfeição. Mas um Brasil onde seja possível viver com mais leveza, com menos desigualdade. E aí, ele vai fazer essa apresentação com dois tipos de personagens muito interessantes. Quem são esses personagens? Nós temos o Mikau, que representa ali aquilo que a gente vai chamar de uma harmonia, e nós temos o Lentz, que é uma eugenia. O Lentz é aquele personagem que defende a ideia de que existe um povo superior, como os arianos, por exemplo, os alemães arianos de sangue puro, né? Então, Lentz é aquele tipo nazista, sabe? Que ele faz total distinção e não existe ser humano melhor, não existe criatura melhor que esse grupo seleto de pessoas. Esse era um modelo de pensar de grande parte da sociedade brasileira da época. E, em contrapartida, nós temos o Milkau, que vem mostrar uma harmonia. O que vem ser essa harmonia? Milkau é aquele personagem que defende a ideia da mixigenação, da mistura, e de que tá tudo bem ser assim, viver numa sociedade tão mixigenada como esse Brasil que a gente vê. Que não existe no Brasil um grupo específico, não existe em nenhum lugar do mundo um grupo específico de seres humanos melhores que os outros porque ele vem de uma etnia ou tem uma linhagem diferente. Não existe. Esse é o Milkau. Defende a harmonia entre os povos, entre as diferenças. E o Lentz vai defender a superioridade ariana, né? Existe uma superioridade. Não adianta misturar porque não tem espaço. Quais são as características de Graça Aranha quando ele vai compor sua obra chamada Canaã? Bom, Graça Aranha, ele faz menções ao realismo, né? Ele tem a descrição objetiva dos cenários, das cenas e tal, que é uma característica realista. Ele tem a questão do naturalismo, que é uma seleção natural, que mostra os aspectos psicológicos, cientificista também. Ele tem um pezinho fincado no romantismo, quando ele faz ali uma certa idealização de sentimento dos personagens e tal. Igual, por exemplo, Milkau, que fala de uma felicidade perfeita, enfim. Ele tem um pezinho no simbolismo. Olha como Graça Aranha, ele é mixigenado, né? Ele tem um pezinho no simbolismo quando ele trata da morte como uma libertação, como ele trata da questão da sublimação, enfim. E ele tem um quê de impressionista também, quando seus textos nos remete a pequenas pinceladas, né? A leveza das pinceladas de uma tela.
E aí você fala assim, nossa, Lica, mas como que a gente pode definir Graça Aranha como um representante do pré-modernismo? Lembra que eu falei que o pré-modernismo é aquele período, é aquela fase de transição literária? Então, toda e qualquer vertente da literatura anterior a isso era cabível. Porque quando a gente está em fase de transição, a gente não muda só de roupa e assume uma nova personalidade. Não é isso. Aspectos da velha personalidade ainda ficam na gente, a gente vai se desprendendo aos poucos, se é que a gente consegue se desprender de alguma forma. Esse período de transição literária é isso, é um desprender de tudo aquilo que a literatura já havia proposto. E esse despreendimento, ele acontece aos poucos. Então, cada autor específico tem o seu tempo, a sua maneira, o seu tempo de maturação, para poder deixar de lado as influências dos movimentos literários anteriores e mergulhar de cabeça aquilo que futuramente vai ser chamado de modernismo. Então, Graça Aranha, ele é um representante do pré-modernismo muito interessante, porque olha quantos movimentos anteriores ele não mistura em uma única obra. E essa mistura é o que assusta a população. A população não está entendendo direito qual é a proposta do modernismo. Por quê? Porque não foi feita ainda uma apresentação oficial. Tudo aquilo que está acontecendo é chamado de pré-modernismo e muito indefinido ainda, muito misturado, muito bagunçado. Quando chega na Semana da Arte Moderna, aí vocês vão ver mesmo que carnaval que é na literatura isso. A Semana da Arte Moderna, que a gente vai falar muito em breve dela. Em relação a Graça Aranha e Euclides da Cunha, vocês têm alguma dúvida? Ou eu já posso começar a corrigir os exercícios? Beleza, então o texto para as questões de 1 a 4 diz assim: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparente a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida. No manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreia o animal para trocar 2 palavras com um conhecido. Cai logo sobre um dos estribos descansado, sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça a trajetória retilínea e firme. Avança celeremente num bambolear característico de que parecem ser o traço geométrico, os meandros das trilhas sertanejas. Então, número 1 pergunta: conhecendo as partes em que se divide os sertões de Euclides da Cunha, é possível inferir qual delas pertence o trecho anterior transcrito. Nomeia, justificando sua indicação. Primeiro, a gente precisa saber como é feita essa subdivisão de Euclides da Cunha. Como ele se divide em 3 planos a obra dele, né? Em 3 momentos. Alguém sabe me dizer? Então diga, Arthur. Se a gente fosse colocar isso no plano do cientificismo, a que vertente
o Euclides da Cunha pertenceria? Tá. E a que vertente cientificista do naturalismo ele defendia? Se eu disser que o homem é fruto do meio, da raça e do momento? Isso. E qual o nome dessa linha cientificista? Quase. É determinista. Então, Euclides da Cunha, ele é um determinista. Ele defende a ideia de que o homem é fruto do meio, da raça e do momento. E ele divide a obra dele nessas 3 subdivisões mesmo. O que vem a ser o meio? É a Terra. Aí ele vai fazer a apresentação, né, do cenário nordestino. Primeiro momento. O homem, que é a raça, hereditariedade. Aí ele vai apresentar o nordestino, suas culturas, né, e tal, e suas características. E a luta é um momento. Não foi uma obra que relatou o período da Guerra dos Canudos? Então, o homem é um fruto desse momento. Aí ele vai mostrar esses nordestinos sobrevivendo a esse período. Por isso que ele chama esse período de a luta. Ok? Então, a obra é dividida nesses 3 fragmentos, que eu posso chamar de raça, meio e momento, ou eu posso chamar de terra, homem e luta, que são a mesma coisa, tá bom? Então, com base nisso, e nesse fragmento que nós lemos, esse trecho pertence a que parte dessas 3 de Euclides da Cunha? Ai, meu estômago. Calma, filha, a gente vai comer daqui a pouco. Mas alguém não fez essa? Eu fiz, mas eu tô procurando a resolução, peraí. Você não fez na apostila? No caderno? Não, eu fiz no caderno, só que o meu caderno é tarefa de todas as matérias. Gente, Arthur! Eu só tiro a foto. Jeová Deus! Cada folha é uma matéria. Não, teoricamente, não. Eu misturo tudo mesmo. Jesus amado, ele aproveita até o restinho da folha. Da literatura ele vai pra física. A NASA tá procurando o Arthur pra estudar. Então eu vou falar, tá? Senão a gente vai ficar aqui no não acha. Esse trecho, ele pertence àquela fase denominada como o homem, que é a segunda das 3 fases divididas do Euclides da Cunha. É quando ele fala sobre Desculpa, o Leite pediu... O Leite acabou de aparecer aqui na porta, eu tive que ir lá pegar. Tá. Então, resposta da número 1. O trecho... Fez a segunda parte, achei a resolução. Eu te amo, Arthur. De verdade. O trecho pertence à parte denominada o homem, que é a segunda das 3 fases do Euclides da Cunha. Só isso. E como que eu sei disso? É porque está descrevendo o sertanejo, como ele é, suas características.
2. Na temática dos romances de Euclides da Cunha, é recorrente a dicotomia, essência versus aparência, que também se manifesta na descrição que o narrador faz do sertanejo no texto que motivou a questão anterior. Há no trecho ali transcrito uma expressão de natureza conotativa ou figurada, um paradoxo que encerra a síntese dessa descrição, identifique a expressão e justifique a sua resposta. Qual é a expressão que apresenta um paradoxo? Gente, só no home office que eu trabalho de shortinho. Alguém fez a número 2? Isto. Agora justifique sua resposta. Não consegui fazer essa. Quem é Eu Hércules? coloquei que aparece no paradoxo porque enquanto Hércules é forte, um herói, o Quasimodo é representado como feio e igual no filme do Corcunda de Notre Dame. Exatamente. O paradoxo é Eu ia isso. falar Eu patinho coloquei isso feio. também. Eu coloquei isso também. É exatamente isso. Hércules, Quasimodo, é Hércules, o deus, a divindade, a perfeição, o sinônimo de poder, e Quasimodo é nada mais, nada menos que o adorável Corcunda de Notre Dame, que é completamente o oposto de Hércules. Ele tomava bomba. Pode ser. E Quasimodo é o principal nome do Corcunda de Notre Dame, né? Preciso passar essa resposta ou os demais conseguiram pegar? Posso ir para a próxima? Eu copiei aqui. Conseguiu pegar, Arthur? Uhum. Eu tô com preguiça de digitar, então eu vou ligar o microfone pra falar. Adoro. Ok, Luiz. Ai, que saudade. Otto, José Carlos. Pode ir? Beleza. Então vamos. Ao caracterizar o sertanejo antropologicamente como detentor de um tipo físico que o diferencia do homem do litoral, Euclides se aproxima de uma teoria científica que norteara o naturalismo. Esclareça a afirmação. Qual é essa teoria cientificista? Naturalismo. Não, naturalismo é o nome da corrente literária. Determinismo. Tá, determinismo. E confirme a sua resposta, né? Eu confirmo que é determinismo. Tá, ok. Determinismo por quê? Por causa que ele trabalha com a seleção natural e que o meio define o ser. Isso. Que o homem é fruto do meio, da raça e do momento. É muito legal trabalhar com duas telas. Porque, tipo, eu tô branca aqui, nessa daqui eu tô preta. Tá ótimo. Ok. Como assim? É porque eu tô online com vocês e gravando a aula no celular pra amiga Larissa. Eu não sei gravar a tela do Google Meet, não. Eu gravo no meu celular. Meu humilde telefone. 4. Esclareça em que medida... Ai, gente, eu não posso fazer palhaçada, que eu vou postar isso no YouTube. Esclareça... Posta. Eu vou postar, porque como que eu vou mandar uma aula de 50 minutos pra Larissa? Mano, a aula vai ficar interessante porque você tá fazendo palhaçada. Realmente, se vocês olharem meu canal no YouTube, só abrir, assim, todos os vídeos, tudo tem palhaçada, assim. Os meus vídeos, eles ficam todos paralisados em alguma palhaçada. Eu não entendo. Credo, que absurdo. 4. Esclareça em que medida o trecho transcrito de Os Sertões obedece a um direcionamento antirromântico. O que tem de antirromântico nesse texto? Nesse trecho? Tudo.
Explique. Tudo é muito relativo. O povo nordestino que eles retratam são imperfeitos a um outro nível, só sofrem, não tem nenhum sonho, eles não têm nenhum desejo, eles são fruto do ambiente por causa do determinismo. O ambiente é mal nutrido, então, já que eles estão no meio mal nutrido, eles vão ser mal nutridos. É isso. Isso. Antirromântico. E outra coisa, ele é totalmente antirromântico, né? Essa questão de heroísmo, nesse fragmento não tem. Então, além da imperfeição que não existe no romantismo, nesse trecho a gente vê isso também, a imperfeição dos sertanejos. Para começar, os sertanejos são descritos como seres feios, completamente antirromântico, porque no romantismo tudo é belo, né? Mais belo que o romantismo, só o Caetano Veloso, que falava tudo é belo, que fala tudo é belo. E é isso. Ao contrário das descrições românticas, de protagonistas que se confundem com heróis perfeitos e os sertanejos são apresentados como seres indecisos, anti-herói, pessoas preguiçosas, feias, imperfeitas, à mercê do que a vida propõe a eles, e pronto, acabou. Preciso passar a resposta? Não? Então, próximo. 5. Robesqueitando, peraí. O agrimensor olhou a árvore. Faz pena, disse compassivo, botar tudo isso abaixo. Eu, por mim, acudiu Milkau, levado pelo mesmo sentimento. Preferiria um lote onde não fosse preciso esse sacrifício. Não há nenhum, respondeu felicíssimo. O homem notou Lentz a sorrir com ar de triunfo. Há de sempre destruir a vida para criar a vida. E depois, que alma tem essa árvore? E que tivesse, nós a eliminaríamos para nos expandirmos. E Milkau disse com calma da resignação. Compreendo bem que é ainda a nossa contingência, essa necessidade de ferir a terra, de arrancar do seu seio pela força e pela violência a nossa alimentação. Mas verá o dia em que o homem, adaptando-se ao meio cósmico por uma extraordinária longevidade da espécie, receberá a força orgânica da sua própria e pacífica harmonia com o ambiente, como sucede com os vegetais. E então dispensará para subsistir o sacrifício dos animais e das plantas. Por ora, nos conformaremos com esse momento de transição. Sinto dolorosamente que, atacando a terra, ofendo a fonte da nossa própria vida, e firo menos o que há de material nela do que seu prestígio religioso e imortal na alma humana. Enquanto os outros assim discursavam, Felicíssimo, no seu amor ingenuíno à natureza, mirava as velhas árvores e com a mão meiga festejava-lhes os troncos, como os últimos afagos dados às vítimas do momento do sacrifício. Dentro da mata, penetrava o vento da manhã e nas folhas passava brandamente, levantando um murmúrio baixo, humilde, que se escapava de todas as árvores, como as queixas surdas dos moribundos. É pesado, né, gente? Vocês viram porque eu tô meio comovida com o Paranauê de Bitipoca, me deu uma coisa assim, deve ser fome. No romance Canaã, publicado em 1902, defrontamos-nos com duas personagens de temperamentos bastante fortes, Lentz e Milkau. Imigrantes alemães cujas concepções do homem e do mundo são opostas. Verifique com atenção a participação dessas duas personagens no trecho de Graça Aranha e, em seguida, letra A. Sintetize, com suas próprias palavras, os dois tipos de homem, ou seja,
de comportamento do homem no mundo, defendidos respectivamente por Lentz e por Milkau. Quais são as diferenças entre um personagem e outro? Alguém fez essa? Resposta insuficiente para o PISM, Arthur. Enquanto Milkau é sensível e íntegro, Lentz é agressivo. Bom, é uma diferença entre os dois, sim, Ana Teodora. O que mais? Qual dos dois a gente pode falar que tem um espírito humanista? Que é mais sensível, que defende a ideia de integração? Milkau. Exatamente. E qual deles a gente pode falar que tem um espírito destrutivo? Lentz. Pronto. Enquanto um é completamente humano e sensível às questões humanistas, as questões da sociedade, que é, no caso, Milkau, o outro é extremamente egoísta, destrutivo e arrogante, no caso, Lentz. Charlotte, querida, para de latir pros batatenses. Menina chata, mano. Pode passar um batatense na rua que ela despenca latim. Charlotte, a liberdade de expressão, a gente já falou sobre isso. Toca a faca Xambu, vamos. Letra B. Mostre com base no texto que os fundamentos da consciência ecológica, hoje em dia bastante disseminados no mundo, já se encontravam presentes nesse trecho de Canaã. Lá em 1902 já falava-se sobre uma preocupação que hoje ainda é pertinente. Gente, deixa eu contar uma coisa. Tem uma casa, um prédio, 3 andares ali, do outro lado, lá na outra rua. Bem, tipo, tem um córrego e a outra rua. Aí a moça que tá no 3º andar, tá gritando com a mulher que tá caminhando aqui na frente da minha casa. Contando um caso que não sei quem morreu, alguma coisa. Por isso que a Charlotte tá latindo. Eles não têm telefone pra ligar, né? O bônus acabou. Aí grita. Eu queria gritar assim, mas meu pulmão tá machucado. Pra que gastar crédito, você pode gastar corda vocal. Eu não posso gastar corda vocal, meu pulmão tá machucado. Tô usando bombinha caríssima, gente. Olha aqui, ó. A outra não sei onde tá, não. São 3. Onde tem nesse trecho, nesse fragmento, essa preocupação que lá em 1902 existia e hoje ainda é pertinente. Em questão de consciência ecológica. Onde que tem os fundamentos ecológicos nesse fragmento? Gente, lá no 7º parágrafo, quando o Milkau ele faz
a reflexão dele, ele mostra, né, por assim dizer, os fundamentos ecológicos, as preocupações que existiam em relação às questões ambientais já vivenciadas naquela época. Questões que até hoje não foram resolvidas. Questões que até hoje ainda não foram bem... Ainda não é uma preocupação coletiva. É uma preocupação coletiva muito pequena em relação à sociedade como um todo. Um exemplo, aqui em Ibitipoca, olha o que fizeram com o parque, né? Assim como Milkau compadeceu, compreendia que naquela época a sustentação do ser humano vinha da natureza, hoje a gente precisaria ter essa mesma consciência, porém sem abusar da natureza. É isso que Milkau defendia. Sim, a gente precisa dela para viver. E é por isso que a gente não pode abusar dela a ponto de acabar com tudo de repente, como se não existisse o amanhã. Não é assim que funciona. Então, essa questão ecológica, esses fundamentos, aparecem com mais força lá no 7º parágrafo. Só isso. Encontramos esses fundamentos ecológicos no 7º parágrafo, por meio da fala de Milkau. Resposta da número 5, letra B de Brasil. Ok? Podemos ir para a próxima? Texto para as questões 6 e 7. Não lhes bastavam 6.000, não sei falar isso, e 6.000 sabres, e o golpear de 12.000 braços, e o acalcanhar de 12.000 coturnos, e 6.000 revólveres, e 20 canhões, e milhares de granadas, e milhares de não sei falar, e os degolamentos, e os incêndios, e a fome, e a sede, e 10 meses de combate, e 100 dias de canhoneio contínuo, e o esmagamento das ruínas, e o quadro indefinível dos templos derrocados, e, por fim, na ciscalhagem das imagens rotas, dos altares abatidos, dos santos em pedaços, sob a impassibilidade dos céus tranquilos e claros, a queda de um ideal ardente, a extinção absoluta de uma crença consoladora e forte. Impunham-se outras medidas. O adversário irressignificável, as forças máximas da natureza, engenhadas à destruição e aos estragos. Tinha as previdentes. Havia-se prefigurado aquele epílogo assombroso do drama. Um tenente, ajudante de ordens do comandante-geral, fez conduzir do acampamento dezenas de bombas de dinamite. Era justo, era absolutamente imprescindível. Os sertanejos invertiam toda a psicologia da guerra. Enrijavam-se nos reveses, robusteciam-os a fome, empederniam-os a derrota. Euclides da Cunha. Extremamente ligado à norma culta, à forma, um amante da palavra. Euclides da Cunha, ele compunha os seus textos com rigor gramatical, que era uma característica até um pouco contraditória do pré-modernismo, mas ele tinha esse rigor gramatical, assim como Monteiro Lobato também defendia o mesmo rigor gramatical. Então, com base nessa outra informação que eu acabei de passar, enfim. Segundo o texto, a narrativa de Os Sertões propõe uma oposição que se desenvolve entre... Qual é a oposição presente nesse fragmento? Ai, tô nas plenas. Que opção vocês marcaram na letra D de Damasco? Oh! Na número 6. Eu acho que foi a D de Damasco que eu marquei, viu? Tu besta, né? Pelo amor, é a letra D. Quando ele vai fazer a oposição entre a força física e material do exército e a força do sertanejo.
que é uma força adaptada às condições do lugar amparado pela força religiosa. Ah, na D vocês marcaram o número 4, gente? Ai, Arthur, eu tô com fome, cara. Eu tô aqui desde cedo. Fraquíssima já. Cansada. Vai Perdoa. comer. Não posso, eu tô trabalhando. Vou comer 11 Pega um pão, a gente espera. Não. Cafezinho com leite. Eco. Leite com Nescau. Eu não tomo leite. Muito raro. Café. Já bebi a garrafa toda hoje de manhã. Ah, tá. Então aí é foda. Vou almoçar daqui a pouco. 7. O adversário irressignificável às forças máximas da natureza engenhadas à destruição e aos estragos. Nessa passagem, Euclides da Cunha destaca o homem amoldado pelo meio em que se criou. Assim, a moda naturalista está relembrada a teoria científica do quê? Do determinismo. A Euclides da Cunha, extremamente determinista. E só por isso. Então, a letra é de escola, número 7, do determinismo. O 8. O homem notou lentes a sorrir com um ar de triunfo. Há de sempre destruir a vida para criar a vida. E depois, que alma tem esta árvore? E que tivesse, nós a eliminaríamos para nos expandirmos. E Milkau disse com a calma da resignação: Compreendo bem que é ainda a nossa contingência essa necessidade de ferir a terra, de arrancar do seio pela força e pela violência a nossa alimentação. Mas virá o dia em que o homem, adaptando-se ao meio cósmico por uma extraordinária longevidade da espécie, receberá a força orgânica da sua própria e pacífica harmonia com o ambiente, como sucede com os vegetais. E então dispensará, para subsistir, o sacrifício dos animais e das plantas. Por ora, nos conformaremos com este momento de transição. Sinto dolorosamente que, atacando a terra, ofendo a fonte da nossa própria vida e firo menos o que há de material nela do que seu prestígio religioso e imortal na alma humana. No trecho acima, duas personagens alemãs expõem suas posições filosóficas antagônicas a respeito do mundo e do homem. No fragmento, discutem a necessidade ou não do corte das árvores. Assinale a afirmação não condizente. Então, qual é a afirmação que não condiz com um fragmento e essa explicação do enunciado? Milkau se mostra reticente sobre uma futura integração entre homem e natureza. Exatamente o contrário, né? Então, a opção que não condiz com essa explicação é sim a letra C de coração. Vamos para o número 9. Diz assim: Antônio Maciel, ainda moço, já impressionava vivamente a imaginação dos sertanejos. Aparecia por aqueles lugares sem destino fixo errante. Nada referia sobre o passado. Praticava em frases breves e raros monossílabos. Andava sem rumo certo de um pouso para outro, indiferente à vida e aos perigos.
alimentando-se mal e, ocasionalmente, dormindo ao relento, à beira dos caminhos, numa penitência demorada e rude. Tornou-se logo alguma coisa de fantástico ou mal assombrado para aquelas gentes simples. Ao abeirar-se das rancharias dos tropeiros, aquele velho singular, de pouco mais de 30 anos, fazia que cessassem os improvisos e as violas festivas. Era natural, era surdia esquálido e macerado, dentro do hábito escorrido, sem relevos, mudo, como uma sombra, das chapadas povoadas de duendes. Passava buscando outros lugares, deixando absortos os matutos supersticiosos. Dominava-os, por fim, sem o querer, no seio de uma sociedade primitiva, que pelas qualidades étnicas e influxo das santas missões malévolas, compreendia melhor a vida pelo incompreendido dos milagres. O seu viver misterioso rodeou logo de não vulgar prestígio, agravando-lhe talvez o temperamento delirante. A pouco e pouco, todo o domínio que sem cálculo derramava em torno parece haver refluído sobre si mesmo. Todas as conjecturas ou lendas que para logo circundaram fizeram um ambiente propício ao germinado propício desvario. A sua insânia estava ali, exteriorizada. Aquele dominador foi um títere, agiu passivo como uma sombra, mas esta condensava o obscurantismo de 3 raças e cresceu tanto que se projetou na história. Então, considere as seguintes afirmações. Euclides da Cunha apresenta conselheiro de acordo com a visão positivista, dominante no fim do século XIX e no início do XX. Certo ou errado? Certo. E aí, a número 2 continua dizendo: no texto de Euclides da Cunha, predomina a norma culta imposta pelo rigor científico, mas de rara beleza literária, com toques de erudição. Verdade ou mentira? No texto de Euclides, domina a norma culta? Sim. E a terceira opção. Na opinião de Euclides, o domínio do conselheiro sobre as povoações que ele visitava foi se impondo pelo carisma da figura messiânica do líder religioso. Para isso, contribuiu o ambiente atrasado e supersticioso da região. Verdade ou mentira? Esses traços do regionalismo aparecem agora na terceira opção, Arthur. Quando fala da cultura nordestina e dessa supersticiosidade presente na região. Então, qual é a opção correta? Todas as opções estão corretas. Então, a letra A de Amora. Por favor. Dez. Mora aqui há muito tempo? Perguntou Milkau. Fui nascido e criado nessas bandas, senhor moço. Ali perto do Mangarai. E tateando o espaço, estendi a mão para o outro lado do rio. Não vê um casarão lá no fundo? Foi ali que me fiz homem, na fazenda do Capitão Matos, defunto, meu senhor, que Deus haja. E a conversa foi continuando por uma série de perguntas de Milkau sobre a vida passada daquela região, às quais o velho respondia gostoso por ter ocasião de relembrar os tempos de outrora, sentindo-se incapaz, como todos os humildes e primitivos, de tomar a iniciativa dos assuntos.
Ele contou por frases gaguejadas a sua triste vida. Toda ela um pobre drama sem movimento, sem lances, sem variedade, mas de quão intensa e profunda agonia. Contou a velha casa cheia de escravos, as festas simples, os trabalhos e os castigos. E na tosca linguagem balbuciava com a figura em êxtase a sua turva recordação. Ah, tudo isso, meu senhor moço, acabou. Cadê a fazenda? Defunto meu senhor morreu. Filho dele foi vivendo até que o governo tirou os escravos. Tudo desandou. Patrão se mudou com a família para Vitória, onde tem seu emprego. Meus parceiros furaram esse mato grande e cada um levantou casa aqui e acolá onde bem quiseram. Eu com minha gente vim para cá, para essas terras de seu coronel. Tempo hoje anda triste. O governo acabou com as fazendas e nos pôs todos no olho do mundo, a caçar de comer, a comprar de vestir, a trabalhar como boi para viver. Ah, tempo bom de fazenda. A gente trabalhava junto, que apanhava café, apanhava quem debulhava o milho, debulhava. Tudo de parecia bandão de gente, mulatas, cafuzas. Quem importava feitor? Nunca ninguém morreu de pancada. Comida sempre havia, e quando era sábado, véspera de domingo, ah, meu senhor, tambor velho roncava até de madrugada. E assim, o antigo escravo ia misturando no tempero travoso da saudade a lembrança dos prazeres de ontem, da sua vida congregada, amparada na domesticidade da fazenda, com o desespero do isolamento de agora, com a melancolia de um mundo desmoronando. Com base nesse fragmento, que eu achei muito interessante, pergunta. Pão e circo simbolizam, nas mais diferentes épocas da civilização, os bens oferecidos pelo governo às classes sociais, principalmente as menos favorecidas, de maneira a satisfazer suas principais necessidades e prevenir eventuais revoltas provocadas por condições desumanas de vida. Então, considerando o texto de Graça Aranha, a letra A quer saber: encontre uma passagem extraída na fala do velho escravizado, em que aparecem os elementos correspondentes à satisfação dessas necessidades na antiga fazenda. Qual é essa passagem? Número 10, letra A. Exatamente. Comida sempre havia e tambor velho roncava até de madrugada. Então, o pão tinha, que era comida, e o circo, simbolizando a diversão, a alegria, tinha, que era quando o tambor roncava até de madrugada, no sábado, véspera de domingo, como dito pelo velho escravizado. Preciso passar... Não precisa, a resposta está aí, perfeita, do Arthur. Letra B, pergunta. Aponte uma qualidade do trabalho escravo na antiga fazenda que parece ter muita importância para o velho. Bom, se é que pode haver uma qualidade no trabalho escravo, qual seria, de acordo com o velho? Os amigos, o trabalho em equipe, isso, trabalho em grupo, exatamente. E esse trabalho em grupo faz com que, ao narrar, ao contar o fato, o velho sentisse saudade dos tempos de ontem, ou saudades. O velho escravo, agora liberto, sentia falta dos tempos da escravidão. Olha que delírio. Doido, né? Mas é isso. Bom, hoje eu não consigo corrigir a número 11 e 12. Eu posso passar a resposta para vocês depois. No grupo, pode ser? Nossa hora venceu e nós precisamos nos alimentar. Bom, a aula da Larissa tá